Pessoal, bom dia. Meu nome é Nilo Bandeira de Cássio Ronda, sou aluno do mestrado em Política Social e Territórios do Postel, UFRB, e hoje vou apresentar uma temática importante no Reconcitec, ao qual eu submeti. A minha temática vai abordar a importância das políticas sociais e econômicas no processo de mitigação da pobreza e da vulnerabilidade social no território brasileiro. O presente trabalho que eu abordei, objetiva trazer de forma atual a importância das políticas públicas sociais e econômicas no processo de mitigação da pobreza, enfatizando os dilemas e situações debruçadas sobre essa delicada questão social e ressaltando a importância das políticas sociais públicas como ferramenta de mitigação da vulnerabilidade social, tendo em vista o processo de pauperização no que diz respeito às políticas públicas adotadas pelo governo brasileiro, como instrumento apto à superação da pobreza, levando-se em conta 4 eixos principais centrais: o crescimento econômico, a estratégia da educação, a transferência de renda, tendo como base o programa Bolsa Família, e também a situação do desemprego per capita social. Antes de tudo, é de suma importância definir a palavra pobreza, que de acordo com Naranjan, Apô de Crespo e Gurovitch, 2002, página 11, pobreza é fome, é falta de abrigo, pobreza é estar doente e não poder ir ao médico, pobreza é não poder ir à escola e não saber ler, pobreza é não ter emprego e temer o futuro, é viver um dia de cada vez, pobreza é perder o seu filho para uma doença trazida pela água não tratada, pobreza é falta de poder, falta de representação e de liberdade. Certo? Então, como se vê, é notório que a mitigação da pobreza deve servir como fonte de fundamento e orientação no sentido de qualquer atuação política por parte do Estado que tenha como escopo o combate ao processo de pauperização e desigualdade social. No primeiro tópico, 2.1, eu vou tratar da situação do desemprego como meio articulador de mitigação da pobreza e desenvolvimento social. Certo? É evidente que a Carta Magna de 1988, no seu artigo 7º, referente aos direitos sociais, enfatiza de maneira taxativa como direito social o acesso ao emprego digno, que confira condições de lazer, vestuário, alimentação, transporte e previdência social. Contudo, sendo a assistência social um direito universal a todo cidadão no que diz respeito à sua acessibilidade, de modo que o Estado tivesse a incumbência de fomentar essa política pública, justamente através da geração de empregos, certo? Tendo em vista o seu desenvolvimento social como estratégia de redução das desigualdades sociais e de melhoria da qualidade de vida da população, e a consequente mitigação da pobreza. Isso era um caminho a ser buscado pelo atual governo. Contudo, esse atual governo vai justamente na contramão desse desenvolvimento social, com propostas que alavancam, que retroagem ao passado e ao retrocesso social. Resumidamente, o atual governo brasileiro procura articular meios de diminuição da pobreza no território brasileiro através do aumento do emprego, não apresentando propostas de como essa situação alarmante poderia ser efetivamente revertida, defendendo formas de ampliação das oportunidades e da economia de mercado, que na visão ultraliberal desse governo seria o maior instrumento de geração de renda, emprego, prosperidade e fatalmente da redução da pobreza. Todavia, isso não condiz com a realidade mundial, muito menos a do Brasil. Nesse sentido, é de suma e extrema importância ter postos de emprego que dignifiquem o ser social, a ponto dele ter condições suficientes e necessárias para a superação ou mitigação da sua situação de pobreza, como ocorre nos países considerados potências mundiais, como é o caso da Suíça e Dinamarca, que possuem postos de empregos que dignificam os seus empregados do ponto de vista social. Certo? Também um tópico de suma importância é o relativo ao programa Bolsa Família como meio de transferência, recompensação e redistribuição de renda e a situação da pobreza na atual conjuntura política brasileira. É notório que nos últimos anos o governo brasileiro tem dado certa atenção ao combate relacionado ao tema pobreza, por meio de políticas de transferência de renda, as quais possuem natureza assistencial ou compensatória, definida por alguns e criticada por outros. Para Ferrarini, 2007, Ferrarini vai chamar a atenção
para o fato de que, mesmo sendo imprescindíveis, as ações de transferência de renda na seara das políticas compensatórias não possuem a capacidade de alertar, de alterar a forma estrutural da pobreza, de forma a chancelar essa situação de forma tão radical, uma vez que assistem, mas não emancipam, né, os assistidos sociais. E por essa razão não conseguem descer até a raiz do problema. Nesse sentido, na mesma linha de raciocínio de Ferrarini, Arbach, 2003, argumenta que a seca e a fome da população nordestina são há décadas tratadas por meio de ações assistencialistas, sem que essas ações tenham demonstrado resultados significativos para o povo daquela região, sem utilizar apenas como bandeira de política, né, para interesses eleitoreiros ou próprios. De acordo com o IPEA, 2006 e eu acompanhei até 2017, né, nos últimos anos, a atenção dispensada pelo governo federal no tocante às políticas públicas de transferência de renda tem se demonstrado numa ação, referência no que diz respeito à política distributiva de combate à pobreza no Brasil. Contudo, nos anos de 2019 até o atual ano, né, odierno 2020, no Brasil, essas políticas de transferência garantem ao menos uma renda mínima à população pobre, abarcando principalmente os indivíduos sociais em idade economicamente ativa, mas que se encontram impedidos de participar do mercado de trabalho, do mercado consumidor, por estarem desprovidos de algum meio de renda. De forma contrária, a FGV /CPS 2019 enfatiza que grande parte das políticas sociais, como por exemplo o Bolsa Família, não foca nos miseráveis. Aquelas que o fazem não atingem o alvo, ou quando atingem não são capazes de provocarem mudança sustentável em sua vida. Por outra forma, uma análise de Rocha, Apud Marinho, Linhares, Campeiro, na sua obra de 2011, por meio de dados das PNADS de 1999 a 2016, verificou um aumento na cobertura dos programas que envolvem transferência de renda no Brasil e que mesmo com a eventualidade no que tange à focalização, essas transferências se tornaram primordiais na mitigação da pobreza e da situação de indigência. Para Clovis Zimmermann e o sociólogo sueco Goran Teborn, o simples fato de focar apenas na transferência de renda é algo insuficiente para diminuir a pobreza e a desigualdade. Para ambos os estudiosos, os mecanismos de redistribuição e recompensação são instrumentos poderosos e importantes na diminuição da pobreza e da desigualdade, pois afirmam de maneira categórica que os países com políticas sociais amplamente generosas e, de certa forma, igualitárias, né, de modo a combinar serviços e transferência de renda, não devem ser considerados utópicos, um enclave de certo modo protegidos, e sim como condição necessária e essencial, tanto para seus participantes, mas também para a sociedade no geral, dizendo respeito à sua competitividade no mercado mundial, como é o caso da Dinamarca e Suécia, que eu também citei no exemplo acima, que são os países com menores índices de desigualdade e que apresentam as menores taxas de pobreza em termos de renda no mundo. Pois o estado do bem-estar social dinamarquês tem um gasto de mais de 28% do PIB em investimentos sociais. Já o sueco gasta mais de 31% do seu PIB em programas que contemplam políticas públicas sociais. O programa nesses moldes, né, do Bolsa Família, chamado Kohantype, distribuído por mais de 1.400 euros mensais, para uma pessoa que vive sozinha e não possui vínculo laboral, ou seja, ela vai conferir a essa pessoa meios, condições de prover a sua vida, certo? Ainda segundo Zimmermann, o liberalismo poderia ter tirado bilhões de indivíduos da situação de miséria em todo o mundo. Contudo, o liberalismo não é bem esclarecido de forma explicativa, sendo deduzido através do seu oposto, que seria o chamado dirigismo. Nesse sentido, o programa do atual governo, que nada mais é do que uma Bolsa Família, utilizado como massa de manobra eleitoreira, foge totalmente da realidade atual e divaga na defesa ideológica do liberalismo. Como se vê, o atual governo brasileiro caminha, né, defendendo um liberalismo econômico sem apresentar dados que evidenciam que esse caminho, na verdade, tem alguma relevância empírica se comparado internacionalmente com outros países, pois todos os países que combatem a mitigação da pobreza fazem um caminho contrário. Por isso, a atual conjuntura da alta cúpula governamental brasileira
avança em direção ao passado, retroagindo à época do coronelismo no que diz respeito ao crescimento econômico, ao crescimento do produto interno bruto, PIB. Certo? Nosso último tópico é sobre a educação como importante instrumento de enfrentamento da pobreza. Diversos fatos demonstram que a educação é um importante mecanismo ou instrumento de combate contra a pobreza e para a promoção do crescimento econômico e societal. De acordo com Crespo e Gurovitch, 2002, quanto mais acessível e inclusivo for o alcance da educação, mais potente será o combate em relação à desigualdade e ainda maior será a probabilidade de se conquistar um emprego e uma renda para aquelas que são potencialmente mais pobres ou que se encontram numa situação de vulnerabilidade mais latente. O Brasil tem figurado como sendo o país com o maior grau de desigualdade do mundo. Isso se deve justamente ao processo de distribuição da educação associada, com suas elevadas taxas de retroação. Segundo Barros de Mendonça, na sua obra do ano 2000, a educação constitui o mais importante meio para se demonstrar como se explica a determinação de salários e o processo de desigualdade social, pois é fato notório que ela sozinha explica 48% da desigualdade de salários e cerca de 26% das diferenças que ocorrem entre as rendas das populações, sendo que a taxa de retorno por ano escolar chega a 16%, sendo a mais elevada do mundo. De acordo com Solow, 1958, as bases para o crescimento econômico estão positivadas no trabalho qualificado e no progresso tecnológico, pois o modelo proposto por Solow tinha a seguinte previsão: para cada ano adicional de uma escolaridade qualificada, a renda do trabalhador expandiria em torno de 10% a 15%. Isso evidencia, torna evidente que quanto maior for o tempo de dedicação à mão de obra especializada, maior será também a acumulação e a renda do trabalhador e, consequentemente, mais rica será aquela sociedade. Então, pessoal, esse meu trabalho, essa minha abordagem sobre os meios de se mitigar essa pobreza, vai justamente objetivar quais são as maneiras que podemos utilizar através desses 4 gestos principais que eu citei no início do vídeo, como uma forma de mitigar essa pobreza, trazendo melhoria social para a população, mas que esses 4 eixos não sejam utilizados de forma a ser uma manobra política, como está ocorrendo com o atual governo. Nesse sentido, a minha metodologia utilizada nessa temática vai ser através de entrevistas, por Google Meet, com esses gestores desses órgãos, tanto das áreas da educação quanto das áreas assistenciais e gestores empresariais, para a gente procurar formas de melhorar essa vulnerabilidade desse processo de pauperização. Certo, pessoal? Dito isto, encerro por aqui o meu vídeo. Agradeço a todos pela oportunidade. Um bom dia. Fiquem com Deus.